Fala pessoal, tudo bem? Jean Krause, Nova Aliança Vinícola Cooperativa. Hoje damos andamento ao nosso curso. Páginas 5 e 6 da nossa apostila. Lá, a apostila que vocês têm ela online também e tem a física, né? Páginas 5 e 6, a gente vai falar um pouquinho sobre a produção de vinhos brancos e também um pouquinho da coloração dos vinhos rosés. Então é muito curioso você ver que cada rosé tem uma coloração diferente, né? Então a gente vai falar bem um pouquinho mais de acordo com a página e trazer alguma coisa de informação a mais que pintar por aí, tá bom? Interessante saber que a produção de vinhos, ela é produzida, ela a partir de uvas, né? Nós falamos um pouquinho sobre se uvas viníferas ou não viníferas, americanas ou francesas, vites labruscas ou vites viníferas, são tipos. Então, na produção dos vinhos tradicionais, vinhos finos, por exemplo, nós temos uma ordem nessa produção, né? Como é que é produzido? A partir de quê? A partir das uvas, né? Então, se inicia-se lá no vinhedo, onde o enólogo é aquele profissional que é responsável pela produção do vinho, do vinhedo, de toda aquela produção, junto com os agrônomos, até a produção onde vai para o mercado. No mercado nós temos o sommelier, que é o profissional. Então, nessa produção, colhe-se as uvas do vinhedo a partir de todo aquele processo, todo aquele tempo que o enólogo trabalha em chão, no terreno, em solo, etc. E com as uvas prontas, maduras, nós temos as diferenças de uvas que nascem primeiro e que se colhem primeiro, uvas que colhem depois. Estou trazendo algumas informações a mais que não está na página, tá bom? E que são uvas tardias ou uvas tempranas, que nós chamamos, ou uvas precoces, né? Então isso influencia muito na acidez e no tanino da uva. E isso é muito importante. Um exemplo aí que vocês têm é a Carmenère. A Carmenère é uma uva que colhida antes do tempo, ela vai trazer muito aquele aroma, aquele paladar de pimentão exagerado, né? Que é uma característica da Carmenère, mas não exagerada, né? E por aí vai. Enfim, voltando à produção. Nós colhemos as uvas nos vinhedos, vou colocar algumas fotos para vocês verem, inclusive, né, um pouquinho de alguma fazinha para vocês terem uma base. Então, dessas uvas, elas são trazidas para a vinícola, onde são passadas em várias formas, né, em cada vinícola, depende da sua estrutura. E aí lá ela é tirada, limpada, né, tirado todas as folhas, todas as sujeiras, detritos, e ela vai, enfim, para uma máquina chamada desengaçadeira. O que é a máquina desengaçadeira? Nós temos alguma máquina aí que eu vou colocar a foto para vocês, que é uma máquina onde ela tem umas bolinhas, uns buraquinhos redondinhos para passar os bagos, né? Aquelas frutas nós chamamos de bagos, menores ou maiores. Então essa desengaçadeira, antigamente tem vários tipos de desengaçadeiras, que é para justamente girando e tirar essas bolinhas, e tirar o cabinho. O cabinho é o engaço que nós chamamos. O cabinho ele traz muita acidez, amargor ruim, um tanino verde ruim para a produção do vinho, né? Então esse cabinho ele tem que ser retirado. E aí nessa máquina, a desengaçadeira, a função dela é tirar todo esse cabinho, deixar só a bolinha para a hora da prensagem. Passou-se essa máquina desengaçadeira, vai para uma máquina chamada prensa. E nessa prensa, no início, nos primórdios lá, era feito na pisa, né? Então aí tem uma foto da pisa para vocês terem uma base, como é feita a pisa do vinho. Tem algumas raras vinícolas em Portugal, ainda é feito em alguns casos aí sob encomendas, alguns, né? Mas não é tão comum encontrar, mas encontra. Principalmente nas festas de vinícolas aqui no sul, aqui nas vinícolas, inclusive na Nova Aliança, em alguns lugares, tem as festivais lá onde é feito a pisa da uva, que é bem interessante e bem bacana de se fazer e de se participar, né? De visitar o sul do Brasil, onde tem muita coisa bacana para visitar, e Flores da Cunha ali temos a Nova Aliança, que é uma vinícola fantástica. Mas enfim, passou-se a máquina chamada desengaçadeira, nós levamos para a máquina prensa. De início era feita a pisa e após foram se evoluindo as prensas. Passei algumas fotos para vocês verem. Atualmente nós temos uma prensa chamada prensa pneumática, onde um balão se infla, falando um pouquinho mais facilmente para vocês entenderem, né? Sem muita técnica, sem muita flu-flu, né? Vamos ser mais simples. Então esse balão ele prensa essas uvas, e aí é expelido somente o líquido, o caldo do vinho, né? O mosto que nós chamamos. Esse mosto fica em contato com a casca, com as leveduras, durante aproximadamente 10 dias, que é para fermentar e adquirir cores, acidez, tanino. Afinal, toda acidez, a cor, seus taninos, polifenóis, resveratróis, todos estão na casca da uva e é passado para o mosto, para o líquido. O mosto normalmente é um líquido transparente, esverdeado, esbranquiçado, varia do tipo de uva, onde faz o líquido responsável pelo líquido do vinho, em alguns casos específicos, um pouquinho de acidez ali. Então, depois desse tempo, vai para a prensa, se prensa
a primeira vez, que nós chamamos de mosto-flor, aquele melhor prensagem. Depois vou ter mais prensagens. Tem vinhos que vem aquela pergunta, né, aproveitando o momento. Aquele vinho mais simples, mais dia a dia, onde tem somente uma arominha fácil, um vinho mais fácil de beber, muitas vezes de segunda ou terceira prensagem, depende da vinícola, né? Primeira prensagem para os vinhos mais elaborados ou para algumas uvas vinhos que vão se envelhecer ou não, depende da característica. Fez a prensagem, passou por essa prensa, adquiriu o mosto ali de primeira, segunda ou terceira prensagem, é um vinho que nessa prensagem vai fazer nós chamamos de fazer participação, onde nós colocamos as leveduras, né? Onde vai fazer um pouquinho da mudança ali. Então, todo o açúcar da uva vai se transformar em álcool. Como que nós fazemos isso? Se a uva é bem docinha, alguns têm a dúvida, né, que se a uva que faz o vinho ela é docinha ou não, ela é bem doce, inclusive todo o açúcar da uva, quanto mais açúcar, ela tem a quantidade certa ali para virar em álcool. Então, em muitos casos, dependendo da região, o açúcar da menor, você tem que esperar ali ou fazer a correção para que na transformação em álcool tenha o álcool esperado, né? Então nós colocamos algo ali, um organismo, um fungo, um micro-organismo chamado levedura, onde ele se alimenta do açúcar da uva. Então, essa levedura é responsável por duas coisas no vinho: transformar açúcar em álcool, e ela também é responsável na segunda fermentação em criar o gás natural do espumante, o gás natural. Então o vinho espumante, ele tem gás natural, né? E então essa levedura ela vai se alimentando do açúcar e transformando em álcool, se alimentando do açúcar e transformando em álcool, até que chega um momento que a levedura se acaba, é morta essa levedura e fica ali somente a residual de açúcar baixo, quase zero, nunca sempre zero, mas sempre um residuozinho leve,